Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Então, vamos ter que começar novamente. Depois eu vou ver como eu corto esse pedaço, mas é importante. Hoje teremos um estudo bíblico maravilhoso. Esse estudo tem a ver com liderança, mas em especial com o que é liderança manipuladora. Só que, como eu falei antes, mas estava sem áudio, a ideia era que nós precisamos entender e assim aproveitar como nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinava, ele pregava, ele mandou também, escreveu nas cartas do Apocalipse, por exemplo, na primeira carta às igrejas do Apocalipse, ele disse assim: eu conheço as tuas obras, porém eu venho a te dizer que te esqueceste do primeiro amor. Então ele primeiro, ele abre a verdade, ele abre ao que é a virtude, ele ensina dizendo que sim, que há coisas boas, para depois sim também pontuar algumas coisas que são necessariamente tem que ser tocadas, né? Precisamos entender muita coisa que hoje está se fazendo aqui, mas que também foi feita, né, naquele momento. Então, a palavra, que é uma palavra eterna, ela nos traz essa visão daquilo que nós entendemos da palavra, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita e como que nós podemos trazer isso para hoje. Então, já deixa aí teu comentário, curte, comente, se inscreva no canal, manda para alguma pessoa amiga, alguém que está precisando, alguém que está passando ou por uma manipulação com a sua liderança, ou aquele líder que talvez ele começou fazendo as coisas realmente com uma boa intenção, mas que o meio o corrompeu e hoje está se tornando essa liderança manipuladora. Por isso, primeiro vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso que é a palavra de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Então vamos orar para agradecer a Deus e para que Ele nos dê aquilo que nós não queremos ouvir hoje, mas aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente por essa oportunidade. Eu oro, Senhor, por aqueles que estarão ouvindo essa palavra, seja hoje ou em outro momento. Por aqueles que vêm, Senhor, do Brasil Motiva, aqueles que estão sempre buscando a Tua palavra, mas aqueles que, sem saber, o Senhor os coloca diante dessa palavra que pode mudar as nossas vidas. Pai, fala conosco, usa a minha vida, Senhor, porque eu também preciso aprender. Em nome de Jesus, eu já te agradeço e te peço. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Apacentai o rebanho de Deus. Amém? Apacentai o rebanho de Deus. É isso que nós vamos tratar. Aqui, Pedro, ele trata de 3 pontos principais, que é do cuidado de Deus. E aí eu volto a fazer essa introdução. Mas, Germán, será que eu preciso fazer? Será que eu sou chamado para apacentar o rebanho do Senhor? Eu vou te falar que a frase está bem clara. Eu falo para vocês, Deus nos chamou para liderar. Mas quanto? Milhares de pessoas? Se você tiver que liderar pelo menos uma pessoa, você é obrigado. Liderar sobre você, liderar sobre a tua vida, liderar sobre a tua carne, liderar sobre o teu ministério, liderar sobre as coisas que você faz, liderar sobre com aqueles que você vai se relacionar. Então, liderança é algo que é necessário na vida de todos. Mas Ele não nos chamou só para liderar nós mesmos. Ele nos chamou para a gente ser influenciadores. E a liderança é influência. É essa a forma que nós precisamos ver. E por isso, nós olhamos como nosso Senhor Jesus Cristo liderou.
E aqui, como Pedro entendendo essa liderança e liderando a igreja por muitos anos, ele nos passa essa virtude. 3 pontos principais. Primeiro, apacentar o rebanho de Deus. Mas de que maneira? Tendo cuidado dele, voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e também não tendo domínio, ou seja, eu apacento porque eu cuido dele e porque eu faço voluntariamente. 3 pontos principais para nós termos. São 3 virtudes que vêm acompanhadas também daquilo que pode se tornar ruim, que é, se você apacentar, você tem que ter cuidado dele, mas não é por força. É simplesmente, voluntariamente que você tem que fazer. Por que eu tenho que apacentar as ovelhas de Deus? Eu não importa que seja uma igreja de milhares de pessoas, de 10 pessoas, de 100 pessoas. Aqui, presta atenção como que o texto é bem claro. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. E eu tenho certeza que tem rebanho de Deus ao teu lado. Que você pelo menos tem a tua família, que você pelo menos tem um irmão, amigo que é mais allegado, que você tem alguém que você está cuidando, alguém que você levou para a igreja, alguém que no teu trabalho já conhece a palavra de Deus, mas a pessoa ainda não se decidiu. E você, não importa onde seja, de onde você estiver, vai ter rebanho de Deus ao teu redor. Esse rebanho é o que você tem que cuidar. Esse rebanho é o que você precisa apacentar. Você, ovelha, também. E você, como ovelha, você precisa entender que você não vai liderar por você mesmo, você vai liderar pelo teu pastor. Como ovelhas, nós também somos abertos a uma inteligência que não temos. Porque somos ovelhas, como eu falo sempre, ovelha é o pior de todos os animais. Ovelha é o exemplo de que a evolução não existe, não teria como existir uma ovelha e chegar e se perpetuar em bilhões, milhões de anos de evolução, porque a ovelha morreria sem o homem. A ovelha é a prova de Deus de que ela foi criada para o homem. Ela foi criada e colocada num lugar para que o homem a cuide. Porque senão se você se sabia que a ovelha, se ela está sozinha, ela nem para nem para nem para se reproduzir. O homem tem que auxiliá-la, tem que colocar junto, tem que aproveitar o tempo. Então, imaginam que isso seria ela estando solta no meio de uma floresta, que elas são indefesas, elas não conseguem sobreviver. Se elas se perderem, pode vir um lobo, ele vai pegar uma, todas vão se espalhar, e depois como elas se encontram de volta, ela não tem muito bom ouvido, ela não tem boa vista, ela não tem olfato. Então é você que tem que entender que nós sim somos ovelhas, pessoas que não, a nossa inteligência não é nada diante da inteligência de Deus. Então a nossa inteligência é burrice, a nossa vista é cegueira, os nossos ouvidos não servem se não ouvir aquilo que abre o ouvido, ou ouvir, para que a palavra de Deus possa entrar na minha vida. Estou tomando essa posição de ovelha, eu entendo que a única forma de cuidar de outra ovelha é levando ela para o meu pastor. E qual é a maneira de levar ela para o meu pastor? É olhando para ele. Eu olhando, cuidando da ovelha, mas olhando o exemplo do meu pastor, do meu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele andou, como ele falava, como ele tratava as pessoas, como ele liderava, como que a liderança de Jesus é uma liderança motivadora. Em que sentido? No sentido da exortação. O que é exortação? Exortação não é apontar o dedo na tua cara e dizer que você está errado. Exortação não é dizer para você que isso é aquilo, você é pecador. Não, somos pecadores, já sabemos disso. O importante é que eu preciso motivar você para fazer aquilo que é certo. É essa que é a verdadeira motivação. Não é motivação por si, não é para você levantar teu ânimo, não, não, não.
é para te dizer o que é certo para que você o faça, ou seja, influenciar você a fazer o que deve ser feito. Glória a Deus, amém. Por isso que quando nós entendemos que como o Senhor Jesus nos trata, aí eu posso tratar outras pessoas. Quando eu entendo que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois principais mandamentos, que são amar a Deus por sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. E com isso, o que eu posso fazer? Se eu amo meu Deus, eu preciso amar a quem Ele ama. Então eu preciso amar o outro como a mim mesmo. E às vezes você vai ouvir, eu volto sempre a falar a mesma coisa. Muitos falam assim: ai, pobrecinho, você, meu irmão, minha irmã, você não se ama, você precisa ter um pouquinho mais de amor próprio. Aqui eu falo que o pecado é a maior prova do amor próprio que nós temos. O pecado nos faz ser egoístas, o pecado nos faz ser desinteressados, o pecado nos faz dizer coisas para tentar manipular os outros, reações nos outros, para o bom benefício nosso. É isso que é o pecado. É isso que faz eu me amar. Quando eu me amo, eu posso fazer qualquer coisa com você em benefício de mim. Aqui é isso que Pedro nos chama a abrir mão de nós. É dizer que sim, que eu posso cuidar do rebanho de Deus da mesma maneira que Jesus me cuida. Da mesma maneira que Jesus me amou, da mesma maneira que Jesus se entregou por mim e por você. E dessa maneira eu posso ter cuidado dele, mas sem aplicar a força. Tendo cuidado dele, mas sem dizer que ele depende de mim. Tendo cuidado dele, mas liberar. Tendo cuidado dele, mas enviar. Não querer aprisionar. E ali nós começamos a trabalhar essa primeira virtude, que é cuidar, que é apacentar, que é tratar, sim, dessas ovelhas, que são ovelhas igual que você, igual que eu. Então, não nos colocar numa posição maior, não nos colocar numa posição de superioridade, mas descer ao mesmo lugar. Como disse Paulo, mesmo que talvez a gente esteja em uma posição de superioridade por questão de tempo, conhecimento, até por condições físicas e econômicas, mas que você esteja numa posição, você sempre deve se considerar inferior aos outros. Por quê? Porque é a única maneira que você vai descer para você querer servir, para você querer ajudar. Entendeu? Então, primeira parte, nós apacentamos, cuidamos, por quê? Porque fazemos isso voluntariamente, não é por força, não é por obrigação, não é para os outros a obrigação, mas também nem para mim, porque aqui ele disse assim, voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, se eu faço voluntário, eu não quero nada em troca. O voluntário, ele não faz pelo salário, ele faz pela satisfação de poder fazer isso. Você apacenta as ovelhas do Senhor porque você ama o Senhor. Você cuida das pessoas porque você ama o Deus dessas pessoas. Você cuida das pessoas porque você não vai olhar se ela te defraudou, se ela não te reconhece, se ela não é grata e se ela tem todos os defeitos que todo mundo pode ter, inclusive você e eu. Nós temos esses defeitos e nós também somos ingratos com as pessoas. E isso, cuidar voluntariamente, por amor, é isso importante. Agora, quando eu cuido, agora eu sou voluntário. O segundo ponto é ser voluntário, mas não ter ganância. Ou eu sou voluntário, ou quando eu espero alguma coisa. A gente fez uma série o ano passado que era sobre identidade. E a identidade de ser filho, né? Porque as pessoas, elas têm, ou elas são presas, elas nascem com a mentalidade, todo mundo nasce com a mentalidade de escravo,
mas o Filho nos liberta. Verdadeiramente sereis livres quando o Filho vos libertar. E quando o Filho nos liberta para quê? Ela nos liberta para sermos filhos, igual a Ele. E o que o Filho faz? Ele pensa em como ele, em quanto que ele vai ganhar, ele pensa se ele é reconhecido pelos outros, ele pensa se aquilo que ele está fazendo vai trazer alguma terceira ou quarta coisa de vantagem para ele. Não. O filho ele não pensa no seu próprio bem-estar. O filho, assim como Jesus, ele disse quando tinha 12 anos, nós demoramos um pouquinho mais para ter essa consciência. Mas Jesus, quando teve 12 anos, disse: não sabeis que me convém, primeiramente, cuidar dos negócios do meu Pai. E isso o que o ser humano faz: cuidar dos negócios do Pai, cuidar dos negócios do nosso Pai. E como que nós cuidamos? Sim, quando nós não nos preocupamos por nós, quando nós nos preocupamos no nosso Pai, e por causa dele é que nós cuidamos das pessoas. E aí nós estamos sempre, como termina, mais de ânimo, pronto. Ou seja, eu não faço isso pelo meu bem-estar, eu não faço isso por ter algo em troca, eu não faço isso para ter um reconhecimento, mas eu faço isso porque sempre estou de ânimo pronto para fazer. É isso que você precisa trazer para a tua vida e precisa trazer para você cuidar. Sim, porque quando você entender que eu, você, todos fomos chamados para isso, para liderar, sempre você vai ter alguém que precise do cuidado de Deus. E quando você chama para você, aceita essa responsabilidade, automaticamente Deus vai colocar essas pessoas na tua vida. E automaticamente essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão espelhar, assim como você, espelhar, como disse Paulo, assim, sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então, dessa mesma maneira, você é um espelho de Jesus, um espelho da liderança dele, e você vai fazer com que as pessoas que você lidera sejam um espelho, não somente de você, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu preciso ter ânimo, mas não com domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentai voluntariamente, tendo bom ânimo, mas aqui aparece algo que é importantíssimo, que é servindo de exemplo ao rebanho. Esse aqui deveria ser o mais importante de todos. A Bíblia nos diz que Jesus, ele passou, a Bíblia nos ensina, e os evangelhos nos ensinam que Jesus, ele ensinou com o exemplo. Ele fez aquilo que somente podia fazer, mas quando ele não podia fazer, ele mostrava aos seus discípulos como era para ser feito. Ele pegava as pessoas, orava nela, impunha as mãos, curava elas e depois descia para os discípulos: façam o mesmo. Ele mandou 70 discípulos e você fala assim, quando a gente fala sobre liderança e não, porque ainda não está pronto. Vocês acreditam que na metade do caminho, quando Jesus envia os 70 discípulos para ir lá e pregarem nas aldeias e levarem a palavra, e ele lhe deu poder, você acredita que eles estavam prontos para isso? Não. Porque depois disso, Jesus disse: até quanto vos suportarei? Então, ninguém estava pronto, você não está pronto, eu não estou pronto. O que nós temos que chamar para nós é aquele que pode nos capacitar, aquele que pode nos dar do seu poder, da sua autoridade, e que ele vai fazer tudo. Mesmo nós não estamos prontos, ele nos envia, ele nos envia. Sim, às vezes como ovelhas para o matadouro, para o meio de lobos. Os lobos que nos querem comer, os lobos que querem comer as nossas ovelhas, mas de qualquer maneira nós temos aquele que venceu o mundo. E quando ele venceu, essa é a nossa vitória, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou por fé, não eu vou porque me ache que sou inteligente, nem ache que eu tenho força, nem ache que eu tenho capacidade. Não, 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 eu vou porque eu digo: sem ti, Senhor, nada sou. Sem ti, Senhor, eu não posso, mas em ti somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. E é assim que nós podemos trazer isso. Então, importante
servir de exemplo. Mas o mais importante de todo é o prêmio final, que é o versículo 4, quando aparecer o sumo pastor, vocês alcançarão a incorruptível coroa da glória. Mas para eu alcançar isso, a gente tem que ser bem ciente de que se eu errar em uma e outra, as atitudes falam muito, exatamente, muito mais do que palavras. Fazer o exemplo é muito melhor que você mandar fazer. Você ensinar os outros como deve ser feito é muito melhor que você mandar fazer. Eu vou dar um exemplo básico, o que eu acho, o que eu creio. Isso aqui eu estou dando a minha opinião, mas eu acredito que eu aprendi isso do meu Senhor e de líderes que realmente faziam a diferença. É importante que todo mundo saiba fazer tudo, tenha o conhecimento. Claro que alguns são chamados para trabalhos específicos, têm habilidades específicas. Mas quando você faz algo dentro da casa do Senhor, seja qualquer for, seja receber, fazer uma recepção, lavar os pratos, lavar o chão, lavar o banheiro, você fazer uma ligação para uma pessoa, você ceder, você vê que não tem gente e aí talvez os diáconos estão fazendo algo, mas você viu a pessoa, vai lá, recebe ela, dá um abraço. Todos precisam fazer isso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, ah, não, eu fui chamado só para estar lá no púlpito pregando, e para ele só isso que é liderança. Não, liderança é você dar o exemplo de como eu falei alguns tempos atrás, várias vezes, mas um irmão me falou assim, ah, mas irmão, tá difícil, porque, né, eu tenho um chamado, eu queria fazer e tudo, mas aí não tinha oportunidade, e eu via que tinha muita coisa errada. Aí eu falei assim, que você estava vendo? Ah, irmão, não tinha recepção na igreja, as pessoas não recebiam bem os irmãos, as pessoas andavam sempre querendo aparentar, querendo se mostrar. Eu falo assim, irmão, e você está pensando em sair desse ministério, dessa igreja, mas você não está vendo, é como disse Jesus, eis que eu faço nova, uma coisa nova, eu estou fazendo um caminho meio de certo, não percebe? Será que vocês não percebem? Bom, falei a mesma coisa, irmão, será que você não está percebendo o que Deus está fazendo na tua vida? Deus está mostrando, está revelando para você coisas que Ele só vai revelar para você. A pessoa que está aqui, talvez ela se sentiu mal recebida, mas você está vendo que as pessoas não estão recebendo bem. Então é um chamado para você. Deus já te deu uma revelação, então Deus já está trazendo você para que você receba as pessoas. Aí o que a pessoa fez? Ah, não, irmão, eu vou para outra igreja, porque naquela igreja recebe melhor. Para quê? Para ele ir lá e não se levantar, para ele ir lá e não prestar atenção, para ele ir lá e não dar o exemplo, senão é porque lá a igreja é melhor, então eu posso ficar sentado assistindo o culto tranquilo. Então é importante, meus irmãos, pagar com exemplo. Deus, ele fez tudo com pessoas que ele se agradou de pessoas que deram exemplo. Davi era uma pessoa que ia na frente. Davi era uma pessoa que pagou com exemplo, e por isso que ele foi levantando de cidade em cidade as pessoas que eram margem da sociedade, eram os pobres, eram aleijados, eram caras que ninguém acreditava neles, mas ele chamou todos e ele pegou a responsabilidade para ele. Ele foi, ele liderou, ele foi perseguido e tudo, mas Deus foi dando não somente capacidade para ele, Deus foi mostrando o caminho dele, ele foi dependente dele, do Senhor, porque também é muito importante saber que quando ele chegou na cidade e queria matar Davi, por causa do que tinha acontecido, porque as pessoas já estavam desesperadas e tinha vindo filisteus e levaram o povo e as pessoas se revoltaram. No momento, depois dele ter dado tudo pelo povo, eles queriam matar, mas o que ele fez? Ele ficou choramingando, ele ficou dizendo, essas ovelhas são ruins, não. Ele foi orar. O Senhor disse, agora você vai lá e eu vou colocar ele nas tuas mãos. E assim aconteceu, meu irmão. Então,
quando você parece que alguma coisa vai acontecer errado, não, Deus está te preparando para o tempo que você vai dar, não somente testemunho, mas você vai ser exemplo, influência, motivação para muitas pessoas. Essa atitude fala mais que as palavras. Amém, amém. Eu estava tentando ler o outro, mas não veio. Então, há uma promessa. E aqui que está a torpe ganância. Por que a torpe ganância? Aqui diz, mas voluntariamente nem por torpe ganância. Porque quando a torpeza é de você querer algo agora. É de você dizer, eu estou fazendo isso pelo irmão, nem me agradeceu. Eu estou fazendo isso na minha igreja, nem, ninguém reconhece, ninguém me vê. Irmão, a coroa da glória é para toda a eternidade. O galardão é eterno, o galardão não é agora, mas ele vai chegar. Aí disse aqui, no capítulo 4, Pedro fala que tudo que vai vir, tudo que vai ser revelado, muito melhor daquilo que nós podemos viver aqui nesse mundo. Então, nós não podemos colocar na cabeça em coisas torpes, em coisas tolas, em fazer uma troca, em ser reconhecido, em que meu nome seja falado lá no púlpito. Não, o que eu tenho que olhar é se eu estou cuidando como Jesus mandou a cada uma das suas ovelhas. Por quê? Porque depois eu não somente vou ter o galardão por levar elas, mas o galardão por fazer aquilo que Jesus teria feito por elas. E é o mais difícil, é a maior de todos os desafios, é você poder chegar a esse nível. Só que esse nível é só uma maneira de fazer. Não é somente essa voluntariedade, mas a gente precisa do Espírito Santo de Deus. A gente precisa de uma comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra, se entregar, jejum, oração, buscai o Senhor. E assim nós vamos encontrar Ele primeiro para nós liderarmos a nós mesmos, para depois nós podermos liberar a quem Ele mais ama. Só que aqui vamos chegar só para o final. E por que eu quero chegar na manipuladora? Porque eu primeiro falei da virtude. A virtude é aquilo que nos espelha para o Senhor. É muito melhor quando você vê a santidade de Deus. Tudo que vê ao redor já não é mais santidade. Tudo que você vê, já você percebe o pecado, já você percebe a queda, já você percebe a degradação das coisas que o pecado pode trazer. Então nós trouxemos virtudes que aqui dizem, como Paulo nos ensinou, tendo cuidado dele, mas não por força. Ou seja, o cuidado, se eu cuidar demais, se eu ficar muito ciumento, eu corro o risco, o erro de eu colocar pecado ali. Que é o ciúme mal feito. Deus tem ciúme, o ciúme dele é santo. Qual é o ciúme dele? Ele só quer para ele. Qual deveria ser o nosso ciúme? O nosso ciúme deveria ser dele. Então, qual é a questão? Você deveria cuidar das pessoas, mas para ele. E você deveria cuidar das pessoas não para que elas te obedeçam, não para que elas tenham medo de você, não para que elas sejam dependentes de você, mas para que você possa guiá-las um tempo, para que quando vocês falam assim, agora você vai, ela vai, mas ela está olhando para o Senhor, o mesmo Senhor que você está olhando. Então você vai ser uma influência na vida dela para que ela possa olhar para quem você está olhando e para quem olha para você e para ela. Então eu posso não ter o cuidado, eu posso aplicar a força, e quando eu aplico a força, automaticamente eu estou exercendo uma posição de poder. E quando vem a posição de poder, o poder, o que ele quer? O poder é ganância, aí entra a torpe ganância. Então, o não cuidar, o aplicar a força, eu já não estou fazendo por autoridade, mas eu estou fazendo por poder. Quando eu faço por poder, automaticamente eu quero um resultado disso. E o resultado que eu busco disso, eu sei, porque se eu estou lendo aqui na palavra, vocês estão vendo, essa palavra, esse poder que eu estou aplicando não tem nada
não tem nada na eternidade. Não tem nada na eternidade, não tem nada para a próxima vida, não tem nada para o porvir, não tem nada para essa glória que há de ser revelada em nós. Então, o único que eu preciso é o momento agora. É trazer o céu aqui na terra. É o que os homens fazem, eles governam e eles aplicam poder. Então você vai começar a fazer o quê? Você vai, por ganância, você vai querer um proveito próprio e você vai começar a manipular. Você vai começar a exercer esse poder. Como que eu exerço o poder? Eu preciso não dar amor, mas que elas tenham medo de mim. Quando eu dou amor, quem vai ser mais machucado? Sou eu. Por quê? Porque eu dou, mas o amor de verdade, ele não espera nada em troca. Então, se eu dou sem esperar nada em troca, eu vou me machucar porque não vou ter retorno, não vou ter reconhecimento, não vou ter gratidão. Mas quando eu anulo tudo isso e eu vou atrás do meu próprio benefício, que é um benefício material, é um benefício de status quo, é um benefício terreno, sim? Aí o que eu vou fazer? Eu vou exercer esse poder, eu vou manipular as pessoas, eu vou tratar daquilo que elas querem, mas dando a elas o que elas querem, não o que elas precisam. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou torcer a palavra de Deus em meu favor. E eu torcendo a palavra de Deus em meu favor, vai acontecer como o quê? Meus queridos irmãos, vocês já devem ter visto a teologia da prosperidade, já passou muito tempo, ainda tem vestígio disso, pessoas que mesmo você ensinando, aplicando, mesmo aí, tem coisa, eles saíram, né, dos pastores da teologia da prosperidade, mas ainda a prosperidade, a teologia da prosperidade não conseguiu sair deles. Assim como muitos que nasceram nesse tempo com a teologia coach. A teologia coach é uma teologia que não olha para Deus. Se a gente compara, por exemplo, com a teologia da prosperidade ainda Deus era aquele que fazia. Ainda você fazia barganha com Deus, porque você dava uma oferta, porque você fazia um voto, porque você dava o dízimo, porque você muitas coisas que você fazia querendo exercer a tua própria justiça para que Deus faça, ou seja, você fazia campanha, você fazia voto, você fazia um monte de coisa para Deus agir na tua vida, para te dar um carro, para te dar uma moto, para te dar uma casa, para te dar uma viagem, para te dar status, para te dar prosperidade econômica e em todas essas coisas. Agora, não. A teologia coach, ela disse que praticamente Deus, você não precisa de Deus, porque ele te fez igual a ele. Como você é igual a ele, quando você aceitou Jesus, você pegou dele tudo que é bom. Então agora você não precisa mais de Jesus. Você é um Jesus, você é um Deus. Você pode fazer tudo que Deus faz. Então, se você estiver ali, aplicar os princípios de Deus, Deus já não está mais na equação. Quem está na equação é você. Ainda é mais, né? Mesmo que pareça menos legalista, é mais legalista. Por que é legalista? Porque eles te ensinam a você fazer alguma coisa. Ou seja, como eu falo sempre, o maior de todo engano é o engano do diabo. É o engano do pecado original. Se você comer do fruto, você se tornará igual a Deus. Deus já não tinha dito para Adão que ele fez ele a imagem e semelhança? Então, o que Adão queria mais? Adão queria o quê? Deus, ainda assim, ele queria ser a fonte do conhecimento do bem e do mal. Mas se Adão ele pegasse esse conhecimento, e como eu acho até que a intenção de Adão era boa, porque sem pecado não teria a maldade em si, mas sem pecado ele queria agradar a Deus, ele desobedecia a Deus para agradar a Deus. Ele imaginou, espera aí, eu não vou esperar até o final do dia para Deus chegar. Se eu tiver a sabedoria, eu vou deixar tudo direitinho, eu vou mostrar para Deus. É a primeira legalidade que o homem criou para si mesmo. É querer fazer algo para agradar a Deus. Não tem nada que você e eu possamos fazer para agradar a Deus. A única coisa que agrada a Ele
é a fé. A única coisa que agrada a Ele é que nós estamos sempre firmes naquilo que Ele pode fazer. E, por fim de todas as coisas, eu posso descansar em que as almas que Ele vai me colocar para eu cuidar deles, se eu cuidar sem manipular, sem querer ter poder, sem fazer elas serem dependentes de mim, mas ao contrário, cuidá-las sem poder, mas com autoridade, sem aplicar força, mas aplicar o amor, sem fazer com que elas tenham medo de mim, mas com que elas sintam o amor de Deus através de mim, elas queiram aplicar esse amor para outras pessoas e ao mesmo tempo eu não fazer isso por ganância, mas desinteressadamente porque eu só quero devolver um pouquinho daquilo que eu recebi. É como eu sempre falo, a gente não dá oferta para receber mais. A gente dá dízimos, ofertas, votos, primícia, porque Ele nos deu primeiro, porque somos gratos, porque sabemos que tudo é dele, que nada nos pertence, nada nos pertenceu nunca. Então, como nada pode, a gente não pode fazer nada, sabe que tudo que temos é por causa dele. E por que por causa dele? O colocamos de volta, o consagramos a ele, o devolvemos para ele. De que maneira? E aí está. Não somente com um dízimo, com uma oferta na tua igreja, cuidando do rebanho de Deus. Talvez você precise ouvir um pouco mais, ser um pouco mais perceptivo, olhar para o entorno, olhar para o irmão que está do lado, o rebanho de Deus que está entre vós. Esse rebanho de Deus é aquele que você tem que cuidar. Antes de você dizer assim, o que eu vou fazer para a igreja? Eu não estou dizendo que você deixe de decimar, eu não estou dizendo que você deixe de você fazer nada na tua igreja. Eu estou dizendo que além de você fazer tudo isso na tua igreja, assim como você tem propósito de dar, de ajudar, de cuidar do pastor, de fazer tudo assim, você também tem que ter um propósito para o irmão que está do teu lado, que talvez ele está passando fome, ele está passando por problemas, ele está por ser demitido, ele está com uma enfermidade, qualquer coisa, mas ele talvez ainda não teve ou não tem a audácia dele falar, dele exteriorizar isso, mas você tem que ser mais, né, perceptivo nessas coisas, olhar mais para o lado. Quando você se alimenta daquilo que está lá, é a cruz, né? É aquela relacionamento com Deus. Ele quando desce, ele não faz olhar somente para as pessoas. Ele não nos faz olhar para o ministério. Ele não faz olhar para se a igreja é bonita. É lindo, é claro que a excelência é imprescindível, mas antes que a excelência são as pessoas. Quando uma igreja ela tem as pessoas por prioridade, o amor de Deus, ele se espalha. O amor de Deus, ele vai. E aí, essa liderança que pode ser tóxica, que pode ser manipuladora, ela fica em evidência. Quando você lidera, não mandando as pessoas, mas com exemplo, o líder, que ele não lidera por exemplo, mas lidera mandando, eles automaticamente começa a abrir. Isso começa a abrir os olhos das pessoas. É a melhor maneira de se posicionar. É como a irmã tinha falado ali. As atitudes, elas valem mais que as palavras. Você que já sabe, você que está desconforme com a tua igreja e está falando assim, não, a liderança é manipuladora, os meus líderes são assim, o líder de tal coisa da mocidade, ele está sendo manipulador com as pessoas. Vai lá, lidere com exemplo. Vai lá, lidere com autoridade. Vai lá, lidere como Jesus liderou. E você vai ver que as pessoas vão começar a perceber. E elas vão começar a agir diferente com você. E elas vão estar mais perceptíveis à forma dele. Como eu falei assim, Jesus, ele primeiro falava sobre a virtude. Para depois ele exortar algo que estava errado para motivar para fazer o que é certo. Se você trazer essa virtude para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua igreja, para o teu grupo, para onde você estiver, você vai influenciar
você vai liderar. E não somente vai fazer isso, mas vai trazer luz para as pessoas que estão nas trevas. Seja como for, você vai ser usado por Deus. Eu agradeço esta oportunidade, eu agradeço a presença dos irmãos. Deixa aí teu comentário, curte, comente, se inscreva no canal, pega o link, compartilha nos grupos, compartilha com teus amigos, manda para essa pessoa que já está manipulando, que está fazendo isso, manda para esse irmão que está fazendo coisas que não deve, manda para aquele que está ali fazendo a diferença, trazendo meditação, trazendo fazendo a diferença no seu meio. Manda para ele, para mostrar para ele que ele não está louco, não está sozinho. Tem muita gente mais aqui querendo fazer aquilo que somente Jesus pode fazer através de nós. Mais uma vez agradeço e vamos orar para terminar. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nós somos gratos por esse momento, por todas as coisas, pela Tua Palavra, Senhor, que essa Palavra venha não somente para nos trazer hoje um conforto, mas que nos traga, Senhor, uma ação para o futuro, para que nós possamos nos posicionar, para que aquilo que o Senhor nos mostra, nós possamos exercer, Senhor, tomar a responsabilidade, e que mesmo não estando capacitados para isso, mesmo não nos sentindo aptos para isso, sabemos que tem alguém que pode nos capacitar, que é o Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, e que o Senhor nos ajude em todas as coisas. Abençoe, Senhor, esses irmãos que prestaram atenção para que nós possamos ser a cada dia um pouco mais como o melhor e o maior líder de toda a história da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Amém.